Pessoal, boa noite. Vamos bater um papo rápido sobre Game of Thrones. Ninguém pediu, mas resolvi fazer um vídeo. Hoje não tem texto, hoje tem vídeo. Então vou tentar ser breve. Muita gente reclamando aí sobre o final, eu discordo, respeito, mas discordo e vou dizer por quê. Então vamos lá, Jon Snow. Jon Snow terminou a série onde ele sempre quis estar, junto com o povo livre. Desde que ele conheceu, além da muralha, né? Conheceu o povo livre, lá os selvagens. Ele se identificou muito com aquilo, ele nunca quis ser rei. Jon Snow nunca quis ser rei, ele sempre deixou isso muito claro. Nunca foi o papel dele, ele não se sentia confortável sendo o rei do norte, que dirá o rei de Westeros. Então essa nunca foi a ambição dele. Não fazia o menor sentido quem esperava que ele sentasse no trono de ferro. Então, muito bacana o final. Ele terminou entre as pessoas que, no final das contas, além de Stark, era com quem ele se sentia melhor. Antes disso, é claro, ele matou a Daenerys. Não podia também caber outra pessoa essa tarefa. Ninguém conseguiria se aproximar da Daenerys para fazer isso. Além dele, talvez a Arya, com o rosto dele, eu cheguei a pensar, imaginar que a Arya que fosse fazer. Acho que todo mundo pensou. Mas achei também corajoso, com o personagem, dar a ele essa possibilidade. Com o personagem, porque ele também tinha sangue Targaryen. Então, ao perceber que a tia realmente tinha enlouquecido como o pai, não havia outra possibilidade senão fazer o que ele fez. Isso aí acho que todo mundo já esperava, não tinha outro jeito. Imaginei que talvez ele pudesse subir no Drogon e voar. Na verdade, eu imaginava que ele fugiria com o Drogon. Então me surpreendeu positivamente ele não fugir, ele se entregar, inclusive, e aceitar o que fosse determinado, sem em nenhum momento se postular o trono, dizer que queria o trono. Então achei interessante esse caminho também. Então a roda, no final das contas, foi destruída e Tyrion teve um papel muito grande nisso. O próprio Jon Snow teve um papel muito grande nisso, e Daenerys, que sempre foi o sonho dela, quebrar a roda, destruir a roda, como ela falou, ela acabou mesmo não sobrevivendo, realizando isso. Realizando porque o Trono de Ferro foi completamente destruído pelo Drogon. Também uma saída muito interessante do roteiro. Então a gente passou o tempo inteiro, todos esses anos, pensando quem vai sentar no trono no final das contas, e ninguém sentou no Trono de Ferro. O Trono de Ferro ele foi destruído. Um símbolo da roda que se quebrava, o símbolo maior da roda, aqui Daenerys mencionava, e os outros personagens também, esse sistema que sempre aconteceu em Westeros, era o Trono de Ferro. Então, ao ser completamente destruído, e pelo fogo, inclusive, isso foi um símbolo maior desse processo de destruição, que acabou culminando também no final, um novo modelo de eleição para quem seria o rei. Então, a partir daquele momento, quando as casas se reúnem e decidem fazer uma eleição entre si, indicar um rei, um soberano, e esse rei ele não ter mais herdeiros. Então, ao final do mandato dele, ao final da vida dele, essas casas novamente se reuniriam, aí elegeriam um novo rei. Então, isso ainda não é uma democracia total, onde o povo vota, mas ela já é representativa, porque os líderes de cada casa, então, poderão votar e eleger um novo rei. Então, isso já é um caminho, e isso é mais uma evidência da roda destruída, da roda do poder que a gente se acostumou a ver ao longo de todos esses anos ser destruída de uma forma Game of Thrones, em fazer política inteligente, e não poderia ter saído de mente diferente do Tyrion. O próprio Tyrion que sugeriu isso. Ele, em momento nenhum, imaginava. Na verdade, meu palpite é que ele seria o rei, e o Bran era o meu segundo palpite. Eu tenho isso registrado em rede social. Então eu achava que ele seria o rei e o Bran seria a mão dele. Acabou sendo o contrário, e o Bran era meu segundo palpite para o rei. Acabei acertando no segundo palpite, né? Não imaginava que fosse Sansa, muito menos Arya. Não faria sentido, apesar de ser uma série de fantasia, Game of Thrones, e as feministas não vão gostar do que eu vou falar, mas fora Margaret Thatcher, não me vem à memória, nem no mundo real, outra governante feminina com esse tipo de poder. Então, assim, o poder feminino é muito grande e é bom que a gente tenha, mas não é esse tipo de poder de forma direta. As mulheres têm um poder muito grande atuando de uma forma indireta. E isso é interessante para o mundo real, é interessante também para o mundo da fantasia. Se for analisar os reis todos anteriores, a Cersei foi rainha, mas não era uma rainha de fato. Ela foi rainha porque os filhos eram reis. Primeiro o marido era rei, depois o Joffrey foi rei, depois o Tommen foi rei,
e acabou caindo no colo dela porque ela meio que tomou. Mas os reis antes dela eram todos homens, também no norte e nas outras regiões. Então, ter uma mulher governando, apesar de eu saber que a torcida era muito grande, né, para Sansa, para Arya, então, mulheres empoderadas, não faria o menor sentido isso. Então, a série foi coerente com a realidade, foi coerente. Então, a Sansa, uma personagem que cresceu muito e continuou como Lady de Winterfell, como rainha, declarou a terra independente, declarou Winterfell oficialmente, formalmente independente. E pro arco dessa personagem também foi muito bom, era o que a gente imaginava, também fiquei feliz, gostava muito do Stark. E o Stark sobrevivendo na figura da Sansa, na figura do Bran, na figura da Arya, todos a seu jeito poderosos. A Arya não se encaixaria nem como princesa, nem como nobre, nem como rainha de nada, então também foi coerente com o personagem dela, foi desbravar novos mundos. O Bran, que era o grande opositor do Rei da Noite, então, e o Bran foi o grande responsável pela derrota do Rei da Noite, que ele sentaria no trono, entre aspas, se tivesse conquistado. Então era meio até óbvio que o Bran seria o rei. Era óbvio. Tão óbvio que nenhum de nós viu. Eu cheguei a imaginar, como falei, mas não vimos perfeitamente, mas também coerente. Então, se o Rei da Noite era o opositor dele, o Bran talvez fosse o Rei do Dia, digamos assim, além do Corvo dos Três Olhos. E ele sentar no trono foi bastante interessante para o fechamento da série, nada de diferente, nada de mal. Então, o pessoal também reclamando que faltou ação no episódio, não faz muito sentido, porque historicamente, quem acompanhou o Game of Thrones desses anos todos sabe que sempre o penúltimo episódio de cada temporada é o episódio de mais choque, de mais ação, onde acontecem as coisas. Então, na primeira temporada aconteceu o Ned Stark ser decapitado no 9º episódio. Na segunda temporada, a Batalha de Blackwater, no 9º episódio. Na terceira temporada, o Casamento Vermelho, que chocou a todos nós, também no 9º episódio. E assim sucessivamente ao longo de todos esses anos, todas essas temporadas. Nessa última, no penúltimo episódio, a gente teve Daenerys incendiando Porto Real completamente e nos chocando a todos. Então, também no 9º episódio. Então, esperar a ação no último episódio de uma temporada de Game of Thrones também não faz o menor sentido para quem acompanhou a série ao longo desses anos todos. Então, não me ressenti de ação. Esperava, sim, que fosse um episódio de diálogo, um episódio político, um episódio de entrelaçamentos de história. Então, senti falta, assim, de aparecer um pouco mais do Gendry, imaginei que ele pudesse ter uma relevância maior, além de aparecer rapidamente ali na eleição do rei. Senti falta um pouco mais de um ou outro personagem secundário, Sir Davos se posicionar também um pouco mais, mas o próprio Verme Cinzento, que acabou tendo uma participação interessante, mas eu imaginava, na verdade, um outro caminho para ele, mas não me incomodou, e nada me incomodou. A temporada como um todo foi muito boa, foi muito positiva, fez jus a essa série espetacular, que já é histórica, vai ficar aí para os anais dos seriados, né, de televisão. A HBO está de parabéns, e deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa para comentar. Então, a princípio é isso. Os Stark, como eu falei, sobreviveram como matilha, né? A matilha, apesar do velho lobo ter sido decapitado, enquanto os Starks se mantiveram juntos ao longo de todas essas temporadas, no final das contas, o gelo foi superior ao fogo, né? Então, no Jon, fogo e gelo coabitavam dentro dele. Ele tem sangue tanto Stark quanto Targaryen. Talvez por isso nunca tenha sentido muito bem aqui ou ali, e tenha terminado junto dos povos livres, ele próprio. Então, tá de parabéns, HBO, meus amigos, era isso que eu queria dizer. Se você concorda ou não concorda comigo, comenta aí, pra gente bater um papo, vai ser bacana falar sobre ao longo da semana e ao longo do próximo mês de Game of Thrones. Um abraço e boa semana para todo mundo.